Crime omissivo próprio, com a conduta omissiva do agente, ou seja, quando ele se abstém de agir. 54. Crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, com a produção do resultado naturalístico, que deveria ter sido evitado pelo sujeito, que tinha o dever específico de agir figura do garante. Por fim, é possível que, após a consumação do crime, haja efeitos posteriores da conduta criminosa. Teremos, nessas hipóteses, o chamado exaurimento do crime. É o que ocorre no caso de o resultado naturalístico ser produzido em um crime formal. O resultado representa, assim, o exaurimento do crime. Crime tentado é aquele que, após o início da execução, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa, também denominada conatus, é a execução de um delito sem que haja sua consumação, por razões diversas da vontade do sujeito ativo. A definição legal do crime tentado está no artigo 14, inciso I, do Código Penal. Com relação à forma de punição da tentativa, há divergência na doutrina. Foram elaboradas duas teorias sobre a forma de punição. Teoria subjetiva, voluntarística ou monista, deve-se atentar para o elemento subjetivo, razão pela qual não há diferenciação de penas. Teoria objetiva ou realística, deve-se observar o aspecto objetivo, com possibilidade de pena menos rigorosa para a tentativa. Sendo o crime consumado um delito objetivamente não completo, sua pena deve ser diferenciada. O legislador adotou, como regra, a teoria objetiva ou realística, com a punição do crime tentado com uma pena diferente daquela prevista para o consumado. Incide, para o conatus, uma causa de diminuição de pena, de 1 a 2/3. Qual critério deve ser observado pelo juiz para a escolha da fração de diminuição de pena para o crime tentado? A doutrina e a jurisprudência apontam que o critério deve ser a proximidade do agente de atingir a consumação do delito. Portanto, o juiz analisará o percurso do agente pelo iter criminis, de forma objetiva, sendo que, quanto mais próximo o agente tiver chegado de consumar o delito, maior deverá ser a pena, com a escolha de uma fração menor para a aplicação da minorante. Entretanto, a própria norma acima transcrita se inicia com a expressão, salvo disposição em contrário. Isto significa que, em alguns casos, houve a adoção de outra forma de punir a tentativa, nos termos da teoria subjetiva. Crime de atentado ou de empreendimento, é aquele em que o legislador equipara a forma tentada e a forma consumada do delito. Neste caso, como visto, o legislador adota, de forma excepcional, a teoria subjetiva quanto à punição do conatus. Existe algum crime que seja punido apenas na forma tentada? Alguns doutrinadores apontam que há crimes que só se punem na forma tentada. São os crimes chamados de lesa pátria. Classificações da tentativa. Imperfeita ou inacabada, é a tentativa em que o agente não executa todos os atos que pretendia. Perfeita, acabada, crime falho ou frustrado. O agente pratica todos os atos executórios que podia, mas não consegue consumar o crime. Branca ou incruenta, não há efetiva lesão ao bem jurídico. Vermelha ou cruenta, a efetiva lesão ao bem jurídico. Idônea, era possível que o agente atingisse o resultado, o que não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Inidônea, é outra forma de se denominar o crime impossível. Infrações penais que não admitem tentativa. Contravenção penal, o Decreto-Lei nº 3.688/41 prevê expressamente que não é punível a tentativa de contravenção penal. Crime culposo. No crime culposo, o agente não tem como objetivo atingir o resultado naturalístico. Entretanto, a doutrina majoritária entende que é possível a tentativa na culpa imprópria.
Crime preterdoloso, caso o resultado naturalístico não seja atingido, cuja punição seria produzida a título de culpa, não se pune o crime preterdoloso na forma tentada. Aqui também é preciso fazer uma ressalva. Parte da doutrina defende que, se ocorrer o resultado produzido a título de culpa, mas a conduta antecedente não se consumar, é possível, excepcionalmente, a punição da forma tentada do crime preterdoloso. Crime omissivos próprios. Os crimes omissivos próprios se consumam com a prática da conduta omissiva pelo agente, com o seu não fazer. Crime habitual é aquele para o qual se exige a prática de reiterados atos para sua consumação, como o curandeirismo. Crime de atentado ou de empreendimento é aquele que já prevê no seu tipo a equiparação entre a forma tentada e a consumada. Crime unissubsistente é o delito cuja execução não pode ser desdobrada em vários atos. Entretanto, Fernando Capes entende que em determinados casos é possível a tentativa de crime unissubsistente, como no caso do sujeito que dispara um único projétil contra a vítima, para matá-la, e não consegue atingi-la, por falha na pontaria. Crime cuja punição está condicionada à produção do resultado. O legislador pode condicionar a punição da conduta à produção do resultado naturalístico. E quanto ao dolo eventual, é possível a punição da tentativa? Apesar de haver divergência doutrinária, parte da doutrina entende ser possível, pois o Código Penal equipara o dolo eventual ao dolo direto. É a posição de Nelson Hungria. Tem sido adotada pelo STJ. Tentativa qualificada ou abandonada. Nestes casos o crime não se consuma pela vontade do agente, que, voluntariamente, interrompe a execução ou, após encerrada a prática dos atos de execução, impede a produção do resultado. É a tentativa de prática delitiva que é abandonada pelo agente. Estão previstas no artigo 15 do Código Penal. Parte da doutrina entende que a exclusão da tipicidade, sendo que a conduta deixa de ser típica em razão do abandono da tentativa pelo agente. Assim, ele só responde pelos atos já praticados, e não pelo crime em relação ao qual possuía, no início, o dolo de consumação. Outra corrente defende que se trata de causa de extinção da punibilidade, pois o abandono da tentativa pelo agente não faz desaparecer a conduta típica já praticada. Franz von Liszt designa as hipóteses de tentativa abandonada de ponte de ouro. Desistência voluntária é a modalidade de tentativa qualificada em que o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução. É o que prevê o artigo 15 do Código Penal. A lei exige a voluntariedade da desistência, e não espontaneidade. O que a lei não aceita como desistência voluntária é que o agente seja coagido a parar. Portanto, pode ter havido interferência externa subjetiva, o que não se admite é a interferência objetiva. Na desistência voluntária, o agente responde pelos atos típicos já praticados. Arrependimento eficaz é a tentativa qualificada consistente no impedimento, do próprio agente, da produção do resultado. O sujeito chega a realizar os atos executórios conforme desejava, mas, depois, arrepende-se, e impede que o resultado, antes desejado por ele, ocorra. É cabível somente nos crimes materiais. Está previsto no artigo 15 do Código Penal. Tal como na desistência voluntária, o legislador exige, para o arrependimento eficaz, a voluntariedade. Deste modo, é possível a interferência subjetiva, mas não se configura a tentativa abandonada com a interferência objetiva. A atuação do indivíduo, após ter praticado os atos executórios que desejava, deve ser capaz de impedir a ocorrência do resultado naturalístico. Arrependimento posterior não é modalidade de tentativa qualificada. Cuida-se de causa de diminuição de pena ou minorante, incidente no caso de crimes consumados quando, após a consumação do crime, o agente repara o dano ou restitui a coisa.
O crime deve ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, sendo que a doutrina majoritária admite excepcionalmente a incidência do arrependimento posterior no caso de crimes culposos. Franz von Liszt denomina situações como a do arrependimento posterior de ponte de prata. No arrependimento posterior, tal como nas hipóteses de tentativa qualificada, a lei exige do agente a voluntariedade. O termo final para a reparação do dano pelo agente ou para a restituição da coisa é o recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Deve haver a reparação ou restituição integral. Entretanto, a doutrina majoritária aponta que o arrependimento posterior pode se configurar com a reparação ou a restituição parciais, no caso de concordância da vítima. A lei prevê a diminuição da pena de 1/3 a 2/3. Crime impossível. O crime impossível também é denominado quase-crime, crime oco, tentativa inadequada ou tentativa inidônea. Antes de conceituarmos, vamos estudar as teorias a respeito da punibilidade do crime impossível, o que influenciará no conceito que adotaremos. Teoria sintomática. Ainda que o crime seja impossível, o agente almejava a prática de uma infração penal. Deste modo, dada a periculosidade do autor, ele deve ser punido. Teoria subjetiva. Apesar de elementos objetivos tornarem o crime impossível, o elemento subjetivo estava presente no agente, que possuía a vontade livre e consciente de praticar o fato típico. Por isso, deve haver a sua punição. Teoria objetiva. O agente não deve ser punido porque, do ponto de vista objetivo, o crime não ocorreu, sendo que a conduta do agente consiste em tentativa inidônea. Possui duas subdivisões. Teoria objetiva pura. O agente não deve ser punido se a inidoneidade for relativa ou absoluta. Teoria objetiva temperada. A ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto devem ser absolutas para que se configure o crime impossível e o agente não seja punido. O Código Penal adotou a teoria objetiva temperada, razão pela qual a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto devem ser absolutas para que se configure o crime impossível. A ineficácia absoluta do meio quando o instrumento ou o meio utilizado pelo agente não possui potencialidade alguma de possibilitar a prática da infração penal. O crime impossível também se configura com a absoluta impropriedade do objeto, ou seja, quando o objeto material do crime, aquele sobre o qual recai a conduta delitiva, é absolutamente impróprio. Portanto, há a tentativa inidônea quando se verifica a impossibilidade de se alcançar o resultado pretendido. É necessário, como dito, que a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto sejam absolutas. CO. Concurso de pessoas. Existem dois tipos de crimes, cuja classificação é importante para a compreensão da matéria. Crimes unissubjetivos, ou de concurso eventual, são os delitos que podem ser praticados apenas por um sujeito ou por vários. Crimes plurissubjetivos, são os delitos nos quais o concurso de pessoas já é elementar do tipo penal. O concurso de pessoas consiste na reunião de mais de um agente, em que todos concorrem com unidade de propósitos e de modo relevante para a prática de conduta típica. O concurso pode envolver a reunião de pessoas desde a preparação até a consumação do delito. Caso a cooperação ocorra depois da consumação, pode haver delito autônomo. Entretanto, não será o caso de responsabilização pelo sujeito pelo crime já consumado, caso não tenha havido acordo prévio. São requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes, a pluralidade de condutas, todas com relevância causal, o liame subjetivo entre os agentes, a identidade do evento e a prática de conduta punível, ou seja, que seja típica, ilícita e que pelo menos um dos agentes apresente culpabilidade. No caso de concurso de pessoas, todos os agentes devem responder pela mesma infração penal. A doutrina aponta formas de se punir os indivíduos que, reunidos, concorrem para a prática da infração penal. Vejamos as correntes principais.
Teoria monista, igualitária ou unitária, preconiza que todos os sujeitos que participam do concurso de pessoas devem responder pelo mesmo fato criminoso, configurando-se o mesmo tipo penal. Teoria pluralista, deve haver a configuração de delitos autônomos para cada um dos agentes, conforme sua contribuição para a prática criminosa. Teoria dualista, deve-se configurar um crime para os executores que praticam a conduta do núcleo do tipo autores, e outro para os que, sem realizarem o núcleo do tipo, concorrem para sua realização partícipes. O Código Penal adotou, como regra, a teoria monista para a punição do concurso de pessoas. Entretanto, há a adoção excepcional da teoria pluralista, como no aborto e na corrupção. No direito penal brasileiro, a diferenciação entre autor e participe, o Código Penal não os conceituou nem diferenciou. A doutrina elaborou teorias sobre a diferenciação ou não das figuras do autor e do participe, sendo que as principais são as seguintes. Teoria subjetiva ou unitária, não diferencia autor de participe. Teoria extensiva, não distingue autor de participe, mas reconhece a existência de diferentes graus de autoria. Teoria objetiva ou dualista, distingue autor e participe de forma clara. A teoria objetiva ou dualista, que distingue autor e participe de forma clara, pode ser subdividida em teoria objetivo formal. Autor é quem realiza a conduta que se amolda diretamente no núcleo do tipo ação nuclear típica. Participe, por sua vez, quem concorre de qualquer forma para a realização da infração penal. Teoria objetivo material. Autor é quem contribui de forma mais efetiva para a ocorrência do resultado, em uma análise objetiva, sendo participe aquele cuja concorrência possui menor relevância. Teoria do domínio do fato. Construção de Hans Belzel para diferenciar o autor do executor do crime. Autor é quem controla finalisticamente o fato, decidindo sobre a forma de execução, seu início, sua cessação e as condições da realização. É a figura central da conduta criminosa. Participe é aquele que colabora dolosamente para o alcance do resultado, sem exercer o domínio sobre a ação. Cumpre estudar esta última teoria, a do domínio do fato, de forma um pouco mais detida. Teoria do domínio do fato são sujeitos que possuem o controle final sobre o fato. O autor propriamente dito, que realiza o núcleo do tipo por vontade livre e consciente. O autor intelectual, que planeja a prática criminosa para que outrem a realiza. O autor mediato, que se vale de um não culpável ou alguém que atua sem dolo ou culpa como instrumento para a execução da conduta. O jurista César Roberto Bittencourt observa que a teoria do domínio do fato, desenvolvida por Belzel, se aplica aos crimes dolosos. Para os crimes culposos, o professor aponta que a doutrina alemã utiliza o conceito unitário de autor. Em conclusão, devemos observar que a doutrina majoritária aponta que a teoria mais adequada ao nosso direito penal é a objetivo formal. Entretanto, há casos de punição do autor mediato no Código Penal, que representaria a adoção da teoria do domínio do fato. Autoria mediata. Autor mediato é aquele que, mesmo sem realizar a ação nuclear típica, pratica a conduta descrita no tipo incriminador, utilizando-se de outras pessoas como seu instrumento. Na autoria mediata, o agente realiza a conduta principal, detendo o domínio da ação. O autor mediato utiliza, como seu instrumento, um indivíduo não culpável, inimputável, sem potencial consciência da ilicitude ou com inexigibilidade de conduta diversa. O Código Penal prevê algumas hipóteses de responsabilização do autor mediato. Inimputabilidade penal. Coação moral irresistível. Obediência hierárquica. Erro de tipo excusável provocado por terceiro. Erro de proibição excusável provocado por terceiro. Não é cabível a autoria mediata nos crimes culposos.
Nos crimes próprios, admite-se a autoria mediata, desde que o autor mediato também reúna as condições pessoais exigidas pelo tipo. Nos casos de crimes de mão própria, o entendimento majoritário é de que não se admite a autoria mediata. Entretanto, mesmo nos casos de crime de mão própria, parte da doutrina entende que o homem de trás, aquele possui o domínio da conduta típica, deve ser punido. Neste âmbito, haveria a figura do autor por determinação, conforme a doutrina de Eugênio Zaffaroni e Pirangelli. Como o artigo 29 do Código Penal determina que todos que concorrem para a prática delitiva sejam punidos, na medida de sua culpabilidade, não se deve deixar impune quem possui domínio sobre o fato, em situação equiparada à da autoria. Tal entendimento seria aplicável nos casos de domínio de terceiro em relação a um crime de mão própria ou um crime próprio, neste último caso se o indivíduo que determina a conduta não deter a qualidade especial exigida pelo tipo para o sujeito ativo. Autoria colateral. A autoria colateral ocorre quando dois agentes concorrem para a prática da realização da infração penal, sem vínculo entre eles. Na autoria colateral, cada um dos agentes responde pelos atos que praticou. E se, em um caso de autoria colateral, não for possível identificar quem causou o resultado? Se não for possível identificar qual dos agentes produziu, com sua conduta, o resultado naturalístico, não é possível que nenhuma responda sem a prova do nexo causal, caso não tenha havido ajuste entre eles. Sem liame subjetivo entre os sujeitos, eles devem responder pela tentativa. E se um praticar crime impossível e não se puder identificar qual? O caso é polêmico, mas não se pode responsabilizar alguém sem demonstração do nexo entre a conduta e o resultado naturalístico. Se não for possível descobrir qual das condutas produziu a morte e qual delas representou uma tentativa inidônea, nenhum dos dois pode ser responsabilizado. Multidão delinquente. Crime multitudinário é aquele cometido por uma reunião de pessoas, no clima de tumulto ou histeria coletiva, que torna os limites éticos dos indivíduos, temporariamente, menos rígidos. Não se pode exigir a individualização das condutas, devendo ser demonstrada a contribuição de cada um, sem o rigor de se demonstrar o que cada um efetivamente fez. Entretanto, é indispensável demonstrar como se deu a participação de cada um, seja com agressão, seja com incitação da massa. Em relação ao crime multitudinário, há a previsão de agravante para aquele que promove ou dirige a atividade dos demais, incitando a multidão ao cometimento de delitos no art. 62, e do Código Penal. No caso do sujeito que não possui o papel de mentor, organizador ou líder na multidão delinquente, não incitando os demais a um linchamento, por exemplo, há a previsão de uma atenuante, como prevê o artigo 65, inciso I, alínea I, do Código Penal. Coautoria. A coautoria ocorre quando dois ou mais indivíduos, com liame subjetivo, praticam a conduta típica. O acordo entre os agentes não precisa ser prévio, podendo ocorrer durante a prática dos atos executórios, desde que antes da consumação do delito. A função de cada um dos agentes deve ser determinante para a consumação do delito. Cada um dos agentes deve responder pela prática do crime, na medida de sua culpabilidade, nos termos do que dispõe o artigo 29 do Código Penal. A coautoria pode ser classificada em parcial e direta. Parcial é aquela em que os agentes se dedicam a diferentes atos de execução que, quando somados, configuram a infração penal. Direta é a coautoria em que todos os agentes praticam a mesma conduta, que configura o tipo penal. Cabe, então, a análise de algumas situações envolvendo a coautoria. Coautoria em crime próprio é possível, bastando que um dos agentes reúna as condições pessoais exigidas para o sujeito ativo. Coautoria em crime de mão própria. Doutrina entende não ser possível a coautoria em crime de mão própria, em regra.
A exceção apontada para a admissão de coautoria em crime de mão própria é a falsa perícia elaborada por dois profissionais em conluio. Deste modo, ainda que só eles possam praticar o delito, o ato é realizado em conjunto, possibilitando a coautoria. Coautoria sucessiva é aquela em que a conduta se inicia com um único autor, com aderência de um coautor durante a execução, sem prévio acordo. Como a adesão, forma-se o vínculo subjetivo e os indivíduos são considerados coautores. Executor de reserva é o sujeito que fica de prontidão durante a execução, intervindo se necessário. Se não intervir, atua como participe. Se intervir, é coautor. Participação. A participação não é definida no Código Penal, que não a diferencia da autoria. Sua conceituação é doutrinária. Podemos dizer, então, que participe é aquele que concorre para o crime, sem realizar diretamente a ação típica, isto é, sem que sua conduta se amolde diretamente ao núcleo do tipo. A participação pode ser material ou moral. Participação moral. A participação moral pode se dar por instigação ou induzimento. Instigação. O participe reforça a ideia já existente, incentivando a prática da infração penal. Pode ocorrer na fase de cogitação, dos atos preparatórios e na execução. Induzimento. O participe gera a ideia na mente do agente, incute-a. Ocorre na fase de cogitação. Tanto a instigação quanto o induzimento devem se direcionar à pessoa certa. Caso sejam dirigidas ao público, pode-se configurar o crime de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal. Participação material. A participação material ocorre por meio do auxílio. O participe facilita a prática da ação penal, sem executar a ação nuclear típica. Ocorre na fase dos atos preparatórios ou da execução. Se o auxílio ocorrer após a consumação, só configurará auxílio se tiver havido prévio ajuste. Sem o prévio ajuste, não há concurso de pessoas e o indivíduo que prestou auxílio pode responder por crime autônomo. Punibilidade da participação. De início, cumpre recordar que o que possibilita a punição de todos os envolvidos na prática do crime, mesmo que não realizem diretamente a conduta nuclear típica, os participes, é a norma de extensão pessoal e espacial. A tipicidade, portanto, é imediata, pois depende da conjugação da norma penal que prevê a infração penal com a norma de extensão, prevista no artigo 29 do Código Penal. Da mesma forma, como a participação não envolve a prática de conduta que se amolda ao núcleo do tipo, sua punição depende de que o autor inicie os atos executórios da infração penal. Portanto, a participação é conduta acessória, dependendo da principal, realizada pelo autor. Sobre a punição da conduta acessória, há teorias divergentes. Teoria da acessoriedade mínima. Exige-se somente a prática, pelo autor, de fato típico, para que o participe possa ser punido. Teoria da acessoriedade limitada. Para que o participe seja punido, é necessário que o autor tenha praticado fato típico e ilícito. Para a teoria bipartida, minoritária, seria a exigência da prática do crime. Para a teoria tripartida, majoritária, exige-se a prática de fato típico e ilícito ou, como preferem alguns autores, do injusto penal. É a teoria adotada pelo entendimento majoritário. Teoria da acessoriedade máxima. Exige-se a prática de fato típico, ilícito e culpável pelo autor para que o participe possa ser punido. Teoria da hiperacessoriedade. Só se pune a participação, se for praticado fato típico, ilícito e culpável, com a efetiva punibilidade. Participação em cadeia. É aquela em que alguém induz ou instiga um segundo indivíduo, para que este induza, instigue ou auxilie um terceiro a praticar um delito. Participação sucessiva. É denominada sucessiva quando os participes intervêm sem que um saiba do envolvimento do outro.
Participação negativa, conivência, também chamada de conivência, consiste na situação em que alguém testemunha a conduta criminosa e, sem ter vínculo com ela nem o dever de impedir o resultado, nada faz a respeito. Trata-se de conduta não punível no nosso ordenamento jurídico. Concurso de agentes e crimes culposos. 62. Nos crimes culposos, a doutrina majoritária admite a coautoria. O liame subjetivo entre os agentes envolve não a obtenção do resultado naturalístico, mas a própria conduta em si. Deste modo, dois sujeitos atuam, em acordo subjetivo, com negligência, imprudência e imperícia. O acordo, como dito, não abrange o resultado, mesmo porque, se aceita o resultado pelos agentes, o crime será doloso. Entretanto, não se admite a participação em crimes culposos, também de forma majoritária. Concurso